Nós estamos na série Um Nascimento Necessário. E o tema hoje é Gerados pelo Amor. Gerar é dar existência. Então, quando você gera algo, você está dando existência a algo. E aí, nós cremos, com base na palavra, que nós somos gerados pelo Senhor. O salmista diz que ainda no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele que foi nos moldando, Ele que foi nos escolhendo. Então, o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nos conhecermos, antes mesmo dos nossos pais nos conhecerem. Então, Deus nos gerou, e aí nós temos na palavra de Deus que Deus, Ele é amor. Então, se nós somos gerados por um Deus, que é um Deus de amor, naturalmente nós deveríamos ter por essência o quê? Amor. Mas que amor, pastor? Obviamente um amor que a Bíblia ensina, um amor que a palavra de Deus ensina. Lá em João 3,16, um versículo muito conhecido e que muitos sabem de cor, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus escolheu nos amar. E esse escolher nos amar não foi como uma condição. Deus não falou, olha, eu vou amar o Hiro se ele fizer isso. Eu vou amar o Lucas se ele fizer isso. Eu vou amar o Watson se ele fizer isso. Não. Deus escolheu nos amar. E pronto. Independente do que a gente faça. E por amor a Deus, Jesus escolheu se entregar na cruz. Então percebe que a base do Evangelho, a base nossa cristã, ela está embasada no amor. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos expressar ou entender esse amor. Deixa eu falar algo para vocês. Não há nada que a gente faça que vai fazer Deus nos amar menos. E não há nada que a gente faça que vai fazer Deus nos amar mais. Não há nada que eu faça, nada que você pode fazer que vai fazer com que Deus venha nos amar mais. O contrário também é verdadeiro. Não há nada que a gente faça que vai fazer com que Deus nos ame menos. E nós vamos falar isso no decorrer. Então quer dizer, pastor, que eu já estou salvo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porém, esse amor que Deus tem por nós deve produzir em nós algo. Deve gerar em nós algo. Deve gerar em nós o desejo, a expectativa de estar na casa desse Deus que nos amou. Porque quando a gente ama alguém, quando a gente ama algo, a gente quer estar com aquela pessoa. Quando a gente ama a sobremesa, a gente vai sempre perguntar, não importa se vai ter ovo, picanha, frango, o importante é ter o quê? Sobremesa. Porque a gente ama sobremesa, ama doce. E ainda mais quando a pessoa está ansiosa. Então aí a gente come doce toda hora. Mas quando a gente ama alguém, a gente gosta de estar com a pessoa. Quando a gente ama um lugar, a gente gosta de ir para aquele lugar. Quem nunca fez uma viagem, um passeio para um lugar muito gostoso, gostou tanto que falou, eu vou voltar lá. Mas por que a gente não faz isso com a casa de Deus? Por que a gente não expressa isso na casa de Deus? Porque aqui não é a casa do pastor Márcio. Até porque, mais 2 domingos, eu não serei mais pastor aqui. Vai ser um outro pastor. A igreja de Ubatuba não era a igreja do pastor João. Porque o pastor João já foi embora. Agora quem está lá é o pastor Márcio. Então, nós passamos pela igreja. Mas a igreja é a casa de Deus. Ela continua sendo sempre a casa de Deus. E nós temos que ter essa perspectiva, essa verdade em nosso coração. Porque aí, por amor, nós estaremos na casa daquele que nos amou primeiro. E aí tem um texto muito lindo. Lá em Romanos 8, a partir do verso 28, Isa. Romanos 8, a partir do 28. Dou-lhe uma? Olha, tá espertinha. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de quem? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou.
e aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos... Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor, tua palavra foi lida, eu te peço agora, Deus, pela tua graça e misericórdia, use a minha vida para falar aquilo que a tua palavra está dizendo, Deus. Que eu tenha clareza em expor e explicar a tua palavra, Deus. Que eu não acrescente nem tire nada, mas que eu possa ser fiel à tua escritura. E que todo espírito roubador da palavra, todo cansaço, todo sono, tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção agora, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos estar atentos a ouvir a tua palavra, a boa semente, e que ela possa encontrar em nós o coração fértil e possa multiplicar 30, 60, 100 por um. É isso que nós cremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, devemos ter a consciência de que Deus tem um propósito para o seu povo. Deus tem um propósito para cada um de vocês. Deus tem um propósito para a igreja do Baeta. Deus tem um propósito para a igreja em Ubatuba. Deus tem um propósito para a vida do pastor Márcio, para a vida da Silvia. Deus tem um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós falamos esse versículo e nós somos especialistas em tirar o versículo do contexto para legitimar algo que a Bíblia não está dizendo. Então, muitas vezes a gente está passando por uma tribulação, por uma luta, e a gente fala, não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fiquem em paz. Mas o que são essas coisas? Quando nós entregamos a vida nas mãos do Senhor, nós devemos estar preparados para cumprir a vontade dEle. Crente não deveria ter vontade. Ah, pastor, eu tenho vontade de comer um pudim. Não estou falando sobre isso. Fazer a vontade de Deus deveria ser algo que direcionasse as nossas vidas. O problema é que nós limitamos os propósitos do Senhor às conquistas terrenas. Eu quero te dizer que o compromisso de Deus não é com aquilo que nós queremos, e sim com aquilo que Ele entende que é melhor para nós. Eu falei isso aqui, vou repetir talvez hoje, sábado e sábado que vem. Eu não queria sair daqui. Eu fiz um projeto, apresentei um projeto para 4 anos. Eu estava totalmente irredutível em sair daqui. Quando Deus tocou no meu coração, na verdade, antes de Deus tocar no meu coração, eu percebi uma movimentação. E eu falei, eu acho que, até comentei com o Lucas, falei, se nos outros anos eu tinha quase certeza de 10, 9 de que eu iria ficar, dessa vez de 10, 9 é que eu vou sair. Por tudo que estava acontecendo na nossa região, por algumas necessidades, enfim. E aí, almoçando na casa do Lucas, eu tomando café, não lembro. Estava eu, o Lucas, a Bia e a Silvia. Eu falei, o Lucas perguntou, e aí, pai, se o bispo te tirar, o que você faz? Eu falei, o que eu faço? Eu vou alugar um salão no Baeta e vou levar um povo comigo. E eu pensei no meu coração até, falei, como eu ia fazer? Falei, bom, se fulano vir comigo, eu acho que vem.
vai dar tanto de oferta, vai dar para pagar um aluguel, eu vou trabalhar de Uber, vou dar aula lá na Luiza Colasso, lá, enfim, né? Pode naquela escola. Ou lá quando você dá aula lá, Penha, você e o Lércio. Santa Olímpia, a Malha também está dando aula agora, só tem professor aqui, glória a Deus. E eu falei, não saia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas Deus tem um propósito para mim. Deus tem uma vontade para mim, que é melhor do que a minha vontade. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar comigo. E eu lembro que toda vez que eu chego pela manhã aqui, eu me ajoelho aqui nesse altar e eu começo a orar. E aí, quando eu comecei a orar, Deus começou a dar paz no meu coração. E começou a trabalhar no meu coração de que eu iria sair aqui. E quando eu fui pregar, no dia 27 de outubro, eu acho, 28 de outubro, 27, aniversário da minha sogra, 27 de outubro, no dia do segundo turno, eu fui pregar numa conferência lá em Embu. E lá na hora do louvor, Deus falou claramente comigo que eu iria sair para eu ficar tranquilo que Ele iria cuidar do Baeta. Foi isso que Deus falou para mim. Eu só falei para Silvio, nós vamos sair. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não era a minha vontade. Mas, queridos, a partir do momento em que saiu meu nome lá, Ubatuba, eu comecei a amar aquela igreja. Sem conhecer, eu falei, meu Deus do céu, como eu posso amar um lugar que eu não sei como que é? Como é que a gente pode amar e ir para um lugar que você jamais imaginou ir para o litoral? Eu não gosto do litoral. Não gostava. A Silvia brincava, olha, tomara que Deus, que o bispo te mande um dia para o litoral. Eu estava amarrado no nome de Jesus. Acho que ela é mais crente que eu. Acho que Deus... Por que eu estou falando tudo isso? Não é para ficar gerando comparação. Não, é para que vocês entendam que existe um propósito maior do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós temos que estar dispostos a cumprir a vontade de Deus, não a nossa vontade. Abrir mão da nossa vontade para seguir um propósito do Senhor. Um propósito que tem como principal objetivo, não é deixar a gente aqui ou levar a gente para lá, não é te dar um carro, um emprego melhor, um salário melhor, não é sobre isso. O que Deus está falando, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Deus está falando, ó, todos aqueles que me amam, todos aqueles que têm disposição em me amar, todos aqueles que têm disposição em expressar esse amor, eu tenho preparado a salvação eterna, eu tenho preparado algo eterno para eles, chamado salvação. Queridos, e para isso, tudo que era necessário já foi feito. Tudo que era necessário já foi feito. Versículo 29 e 30, se puder colocar aí, Isa. Diz assim, pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e ao que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. O Lucas falou um pouco domingo passado sobre, muitas vezes, a nossa ansiedade sobre o que vai acontecer, e muitas vezes essa ansiedade nos tira o foco. E muitas vezes essa ansiedade por aquilo que Deus pode fazer, faz com que a gente esqueça daquilo que Ele já fez. Quem aqui, não precisa levantar a mão, mas quem aqui já fez algo para alguém muito bom, e com o passar dos anos, aquela pessoa esqueceu o que você fez, e você ficou triste, fala, poxa, eu ajudei, eu fiz isso, e a pessoa hoje nem passa por mim, nem obrigado fala. A gente fica triste, não fica? Já aconteceu comigo. A gente fica triste quando a gente faz algo. Não é porque a gente faz querer algo em troca. É porque você faz, você espera no mínimo, muito obrigado. Ou no mínimo, quando a pessoa estiver bem, ela te reconheça. Reconheça o que você fez por ela. Mas muitas vezes essa nossa ingratidão reflete também a nossa ingratidão com Deus. Porque nós queremos que Ele faça algo, e Ele pode fazer, amém? Mas nós esquecemos que tudo que era necessário, Ele já fez. Olha só que interessante. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ou seja, antemão, antes de acontecer, Ele conheceu, Ele também predestinou para nós sermos conforme a imagem de quem? Seu Filho. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação falou.
Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós não somos evolução dos macaquinhos, nós não somos. A Bíblia não aponta para isso, a Bíblia é clara sobre isso. Não fique em dúvida nessa evolução, ou quer que seja qualquer teoria que não declara que nós fomos feitos à imagem do Senhor, que Deus nos criou. Qualquer teoria dessa é furada, é obra do Satanás. Deus fez o ser humano único, sabia disso? Quem adivinha, sem olhar no Google, mais ou menos qual que é a população mundial? Alguém arrisca? 8 bilhões? Meu garoto. Tudo bem, quem sabia? O Gerson sabia, tá vendo? A Aninha sabia. Aninha, saudade de você, Aninha. Hoje pede pra mamãe e pro papai passar as férias em Ubatuba. Tá bom? Só você, viu? Tô brincando. A casa lá vai estar aberta, viu, gente? Quando vocês quiserem passear lá, por favor. Em 8 bilhões de pessoas, só existe uma Silvia, uma Cláudia, uma Marli, um Zezinho, uma Mônica, uma Cida. Não existe ninguém igual a gente. Diga glória a Deus. Nós somos seres únicos. Ainda que tenha gêmeos, ainda que você conheça os gêmeos univitelinos, é isso que fala? Que são muito semelhantes, não são iguais. Assim como nós temos um Deus único, nós fomos criados também de forma única. Não existe outro igual a nós. E isso gera em nós, ou deveria gerar em nós, uma gratidão a Deus. Outra gratidão, olha só, que nós fomos chamados para ser a imagem do Filho de Deus. A nossa descendência é santa, gente. Nós fomos gerados uma descendência santa. Aqui é interessante, quando Paulo escreve e fala, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, esse conhecer não é no sentido simplesmente de saber quem é, mas de se conhecer. No original, quando você busca lá o sentido mais profundo, está dizendo assim, é que é um sentido de um relacionamento profundo. É o conhecimento de aquele que você sabe, de a pessoa olhar para você e não gostou da piadinha, não gostou, tá brava, tá bravo, enfim. Então, Deus está falando assim, ó, pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou. O que é predestinar? É destinar de modo antecipado. E aí existe uma linha teológica do calvinismo, que isso vai explicar isso um pouco diferente. Nós não vamos entrar nesse debate. Mas predestinar é destinar de modo antecipado. Assim, de modo antecipado, Deus já conquistou a salvação para nós, através do seu Filho. A crucificação não foi plano B. A crucificação não foi, olha, se não der nada certo, a gente põe Jesus na cruz. Não. Diz lá em Gênesis que desde a eternidade já havia o plano da salvação através da cruz. Ele predestinou isso. É a graça do Senhor, um favor imerecido. Queridos, assim, Deus já conquistou aquilo que era necessário para a nossa salvação. Deus já conquistou. Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer um monte de coisa, Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Mas nós temos que ter esse entendimento, nós não podemos perder isso de vista, que tudo aquilo que era necessário, Deus já fez. O melhor de Deus não há de vir, o melhor de Deus já veio. Nós cantamos às vezes, o melhor de Deus ainda está. Essa canção é mentirosa, não é bíblica. Porque o melhor de Deus já veio, não há nada melhor do que Jesus Cristo. Deus pode fazer grandes coisas? Claro que pode, mas o melhor de Deus já veio. E nós não podemos perder essa perspectiva de que tudo que tinha que ser conquistado, Deus já conquistou para nós. E nós precisamos tomar posse, por quê? Porque existe uma eternidade para nós. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Meu irmão, minha irmã, não vacila, não corra riscos de querer viver essa eternidade longe do Senhor. Existe uma eternidade, amém? O detalhe é para onde nós iremos. Ainda que alguns defendem, outros creem. Queridos, biblicamente, existem inúmeras passagens, inúmeros
sinais de que existe um lugar chamado inferno, existe um lugar onde estará o Satanás, onde nós iremos padecer. Nós não, né? Quem for para lá irá padecer. Mas do mesmo jeito existe um lugar chamado céu, aonde o próprio Deus estará lá, o próprio Jesus estará lá e diz que se nós estivermos com Ele, Ele vai cear conosco, Ele vai sentar conosco. Entenda isso, consegue vislumbrar essa grandeza de você estar num lugar onde Deus te vai estar presente, de forma que a gente vai poder ver Jesus. Mas às vezes a gente se preocupa com o que vai ter no céu. Se vai ter Coca-Cola, se vai ter picanha, se a gente vai lembrar. A gente fica com esses questionamentos. Será que eu vou lembrar? Será que eu não vou lembrar? Como vai ser? E não sei o quê. Será que vai ter rua de ouro? Será que... Queridos, tudo bem, a Bíblia aponta para algumas coisas, mas mais do que vai ter lá, nós devemos querer estar lá, por aquele que estará lá, chamado Jesus Cristo. Há uma eternidade. É uma eternidade lá, então nós não podemos vacilar. E aos que chamou, esse chamado não é simplesmente um convite. Não é simplesmente o convite que eu faço lá, que eu disponibilizo para a gente compartilhar nas nossas redes sociais, ou o áudio que eu mando todo domingo à tarde lá, falando, aí gente, vamos para o culto, vem. Não é esse convite, esse chamado é algo que deve gerar em nós uma fé tamanha, que vai ter em nossa forma de viver, uma forma de viver santa, uma forma de viver como pessoas salvas em Cristo Jesus. Como já falei aqui inúmeras vezes, eu não venho na igreja para ser salvo, eu venho na igreja por estar salvo. Por entender essa salvação que me alcançou, eu me coloco à disposição do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Como é difícil viver o eis-me aqui. Como é difícil. Quando o bispo me ligou na segunda-feira à tarde, as nomeações iam ser na terça. Na segunda-feira à tarde, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu quase joguei o celular longe quando eu vi lá, Bispo Marcos. Oi, pastor, podemos falar? Falei, ai meu Deus, eu não vou olhar. Aí, obviamente, eu falei, podemos. Aí ele me ligou. Ele falou, eu tenho um desafio para você. E eu tenho orado e é você. E eu queria saber a sua disposição em mudar de cidade. Eu falei, bispo, se o senhor falar a cidade fica mais fácil. Ele falou, ainda não posso falar, porque estou ainda... Mas eu quero só saber a sua disposição. E a disposição da Silvia. Eu respondi para ele, bispo, eis-me aqui. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Eu sei que o senhor está em jejum. Eu sei que o senhor está orando. O que o senhor fizer, eu vou entender que é de Deus. Quando desliguei o telefone, deu vontade de falar, ai meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu não coloquei condições? Por que eu não falei, olha Deus, olha bispo, o senhor pode me mandar para outra cidade, mas é o seguinte, não pode ser longe, porque a Silvia trabalha, e enfim, a Silvia, ela é professora de estado, mas ela não é concursada, eu tenho 2 netinhos lindos, tenho 2 filhos, olha, tem a minha mãe, minha sogra, ai, como, falei, por que eu não pus condições? Porque eu só falei, eis-me aqui. Será que é porque a Bíblia nos ensina a fazer isso? Será que é porque a Bíblia nos ensina a fazer isso? É esse chamado de você ter a fé e saber que Deus tem o melhor para nós. Que Deus vai fazer o melhor para nós. E o melhor para nós é aquilo que Ele já fez, que é a salvação através da cruz. Diz que ao que Ele chamou, ou seja, aqueles que aceitaram esse convite de um relacionamento e que gera a nós fé, uma fé para que nós possamos entender a justificação que foi conquistada na cruz. Sabe o que é justificação? Alguém sabe? Alguém arrisca? A gente fala tanto disso, né? Alguém não sabe? Ninguém levanta a mão, que sabe nem que não sabe. Alguém está com vergonha de falar que não sabe? Justificação, vou tentar falar de uma forma mais fácil. É você estar condenado a uma pena e você, no decorrer disso, essa pena, essa acusação ser tirada de você. Deu para entender? Justificação é o quê? É inocentar uma culpa que foi imputada a nós. Vou dar um exemplo bobinho, só para vocês entenderem. Eu já contei isso aqui alguma vez. Quando eu e a Silvia nós
fizemos umas besteiras na vida aí, de parte financeira, eu devia, para uma pessoa da minha família, quase 15 mil reais. E eu fui pagando, aos pouquinhos, e eu lembro que faltava acho que em torno de 6 mil reais. Então eu tinha ainda uma dívida com essa pessoa, ok? Essa pessoa um dia me ligou, falou, Márcio, estava aqui orando, sabe a dívida que você tem comigo? Eu falei, sei, não precisa pagar mais, está quitada. Eu falei, mas eu devo ainda. Não, mas não precisa pagar mais. É mais ou menos o que Jesus fez com a gente. Nós estávamos condenados por conta do pecado, e através da cruz, nós fomos justificados. Veio a justiça de Deus sobre nós. Não a justiça do inimigo, a justiça de Deus. Ou seja, aquilo que estava imputado a nós, nós fomos libertos. Queridos, quando eu recebi o perdão de uma dívida de 6 mil reais, é muito dinheiro, mas não resolve a vida. Ninguém vai ficar rico com 6 mil reais. É bom, quem tiver sobrando, quiser o Pix depois, eu passo, fica tranquilo. Ainda mais de mudança agora. Mas não vai deixar a gente milionário. Eu já fiquei todo feliz. Agora imagine quando se fala da tua vida, da minha vida. Aquilo que nos condenava para toda a eternidade. O Senhor conquistou para nós na cruz a nossa liberdade. Tenha certeza da salvação por aquilo que já foi conquistado, meu irmão. Tenha um conhecimento de Deus. Tenha um conhecimento real do Deus que nós servimos. Já falei aqui que a falta de conhecimento de Deus tem nos levado a ter práticas ou pensamentos que vão totalmente contrário à palavra de Deus. A falta da leitura, do estudo da palavra, tem feito com que milhares de pessoas tenham escolhido caminhos que não agradam a Deus. Para isso, precisamos entender que nessa caminhada, nessas escolhas em buscar o conhecimento de Deus, nós não estaremos sozinhos. Diz lá no versículo 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós escolhermos Deus e Deus está ao nosso lado, quem vai ser contra nós? Queridos, se nós estamos salvos em Cristo Jesus, quem poderá nos tocar? Quem poderá resistir à igreja do Senhor se nós nos colocarmos diante de Deus? Ainda que pensamentos maus venham em nossa mente, ainda que às vezes a gente fala, eu acho que isso não vai dar certo. Eu quero te dizer que se Deus estiver com a gente, quem será contra a gente? Precisamos viver isso. Entender que Deus tem o melhor para nós, para a nossa vida. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Queridos, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, como é bom viver a vontade de Deus. Deus faz umas coisas que eu não estou entendendo até agora, embora eu já tenha estudado, pregado a respeito. Uma mudança de chave, uma mudança dentro da gente assim que não tem explicação, melhor tem. É o Espírito Santo agindo em nós. Então vale a pena. Deus não vai nos deixar sozinhos nessa caminhada. Como eu disse, Ele já fez o que é necessário, aquele que não poupou o seu próprio filho. Quantas vezes nós falamos assim, quantas vezes a gente já viu alguém orando, ou a gente mesmo já orou? Não, se Deus me ama, Deus, faça isso. Não, se Deus, Senhor, se o Senhor está comigo. Queridos, aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem aqui é papai e mamãe? Levanta a mão. Pode baixar. De forma sincera, quem teria coragem de pegar seu filho agora, sua filha agora, e deixar ele morrer pela vida das pessoas que estão aqui? A Aninha olhando lá, para ver se... Estou, Aninha? Vai que, né, Aninha? Aí põe o Davi no teu lugar, beleza? Queridos, a gente não tem, mas Deus fez isso por nós. Eu não sei como isso, às vezes, não consegue mexer em nosso... Como a gente, às vezes, deixa de vir na igreja por tanta coisa tão pequenininha. Eu não vou mais na igreja porque o pastor falou que o Corinthians é feio, então eu não vou vir mais na igreja. Não vou vir mais na igreja porque o pastor falou que a gente não pode assistir filme pornográfico.
Ah, eu não vou mais na igreja porque eu cheguei na igreja e o pastor não deu a paz do Senhor. Ah, eu não vou mais na igreja porque fiquei 3 meses sem vir na igreja e quando cheguei na igreja falaram, ai, faz tempo que você não vem. É claro, 3 meses sem vir faz tempo mesmo. E a gente fica colocando um monte de desculpa esfarrapada para vir na casa daquele Deus que entregou o seu filho por nós. A gente coloca um monte de desculpa de não estar na casa do Deus que entregou o seu filho por nós. Qual desculpa valeria a pena dar por um Deus que entregou o seu filho por nós? Qual? Um jogo? Um churrasco? Um aniversário? Uma festa? Sei lá, o que é mais importante do que a gente entender que Deus entregou o seu filho por mim e por você? O que pode ser mais importante que isso? É que a gente tem uma facilidade em perder o foco. E facilmente a gente deixa de vir na igreja por causa de Deus, e a gente começa a vir na igreja por causa da gente, por causa do irmão, por causa da irmã. Aí a gente começa a colocar condições. Como se tivéssemos um aparelho de medir santidade. A gente vai medindo santidade. Ó, tá santa ali a irmã. Ih, ali não tá. Como se nós tivéssemos esse poder. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Venha na igreja por causa de Deus, porque Ele entregou o seu Filho para que eu e você pudéssemos estar aqui. Aqui é a casa de Deus. Então não deixe de estar na casa de Deus. Se você não gosta daqui, se você não gosta do pastor Márcio, dê glória a Deus que o pastor Márcio está indo embora. Se você não gostar do pastor Márcio Brilhante, não fique, mas procure uma igreja. Não fique dando desculpa para ficar em casa. Não fique dando desculpa para não ir na igreja. Sabe por quê? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, para todos o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que mais nós poderíamos esperar de um Deus que se entregou na cruz? O que pode ser mais nobre que isso? Mas muitas vezes nós trocamos. Ou melhor, nós esquecemos. E aí qualquer motivo é motivo para nós não estarmos na casa do Deus que entregou o seu filho por nós. E imagine se fôssemos nós, né? Imagine se o Rio tivesse entregado o Heitor, se o Zezinho entregado o Davi ou a Ana, se o Adson entregasse a Emily ou eu entregasse o Lucas, enfim. E aí vocês não viessem, como a gente ia agir? A gente ia atrás e falava, vem cá, meu, você está pensando o quê? Entreguei meu filho por causa de você, você está aí com moleza, com frescura, com preguiça de... Ainda bem que o nosso Deus é amoroso e não faz isso. Mas um dia ele vai voltar. E aí não tem desculpa mais. Aí não adianta falar que estava com dor no dedinho do pé, que não tem conversa. Não adianta falar, eu estava se sentindo triste porque o pastor falou um negócio, eu acho que ele jogou indireta. Eu não estou jogando indireta para ninguém, estou falando o que a Bíblia está falando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, o que mais nós precisamos para nos agarrar a esse Deus e não abrir mão dele? Ele não vai voltar de novo para fazer o que ele já fez. Jesus não vai voltar como um bebezinho indefeso, lá, escolher lá uma outra virgem para poder nascer, crescer, fugir do império. Jesus não vai fazer mais isso. Ele já fez. Quando ele vir, ele vai vir para instituir o reino dele. Ele vai vir para separar o joio do trigo. Ele vai vir para levar aqueles que são salvos. E para aqueles que não estão, vão ser condenados para a eternidade no inferno. Vocês conseguem entender isso? A gente consegue entender isso? Por isso nós devemos prestar devoção apenas a um Senhor. Devoção é um culto especial a alguém. Eu sou devoto de não sei quem. Eu sou devoto. A gente acha que podemos dividir o nosso Deus com outras coisas. Nós só devemos prestar culto ao Senhor, diz a palavra de Deus. Somente ao Senhor.
Somente ao Senhor. Só existe um Deus. Só existe um ser que nós podemos prestar culto. Esse se chama Jesus Cristo. Ah, mas se eu quero ir lá na Cida, eu quero ir lá na Maria, você faz o que você quiser. Eu quero dizer que na Bíblia só existe um caminho, só existe um Senhor que deve ser cultuado. Esse Deus chama Jesus. Paulo escreve ao Coríntios que todo aquele que cultua outro Deus presta culto, sabe a quem? Quem? Lapeta, né? Não cá. Lá. Piada do Gabriel, né? O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta dos Coríntios que aqueles que idolatram, ou seja, aqueles que devotam a outros deuses, estão prestando culto ao diabo. Mas por que nós devemos prestar culto somente a um Senhor? Porque foi justamente Ele que fez o que é necessário para a nossa salvação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, Ele ressuscitou. E Ele está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Nós só temos um intercessor chamado Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria, não tem Francisco, não tem Zezinho, não tem Joana, não tem sei lá o quê, não tem nada. Só Jesus pode interceder por nós. Deus levantou homens e mulheres de forma sobrenatural. Amém? Vamos lembrar de algumas pessoas que Deus usou de forma extraordinária. Maria, agraciada do Senhor. Deus olhou e viu Maria, alguém que poderia gerar o Jesus homem. Que algo nobre. Algo nobre. Para as mulheres, nós homens jamais teremos essa experiência em saber a maravilha que é você gerar alguém dentro de você. A gente, no máximo, a gente sente mexer, coloca a mão, mas para as mulheres, só a mulher vai entender isso. Que é algo maravilhoso, você saber que está gerando dentro de você um menino, uma menina. Imagine Maria sabendo que dentro dela estava sendo gerado o Filho de Deus. Mas ela só foi Maria. Não era mais virgem, e depois ela teve filhos. João Batista. Jesus falou, Jesus, não é o pastor Márcio, Jesus falou, está lá na Bíblia, lê lá em Lucas. Eu acho que é Lucas que está relatado. Lucas ou João, um dos dois. Que nascido de mulher, não houve ninguém igual a João Batista. O que é ninguém? Ninguém. Jesus falou que igual a João Batista, não teve ninguém. Nem a Maria. Nem o Paulo. Ninguém. Nem o Moisés. Nem o Noé. Ninguém igual a João Batista. Paulo, não sei com quem eu estava conversando esses dias no carro, falou assim, pastor, imagine se Paulo tivesse as condições que nós temos hoje, WhatsApp, carro, quantas igrejas ele teria plantado? Queridos, só existe um Senhor. Ninguém, ainda que Deus nos use, ainda que Deus tenha usado homens e mulheres, a salvação vem através, única e exclusivamente, da pessoa de Jesus Cristo. Amém? E isso é porque não há nada que mude a essência de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como eu disse no início, podemos até escolher não amar de forma correta. Podemos escolher tantas coisas. Podemos achar que vamos fazer algo para Deus não nos amar tanto, ou fazer algo para Deus nos amar mais. Nada vai fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. A essência dele não muda. As nossas escolhas pecaminosas vão fazer com que a gente se afaste, que a gente mude. Muitas vezes as nossas escolhas vão colocar Jesus em segundo, terceiro, quarto, último plano. Porém, o amor de Deus para com nós não muda.
E aí aquela pergunta que eu falei, então nós estamos salvos? Não. Isso não garante a nossa salvação. Por quê? Porque Deus nos ama tanto, tanto que Ele já deixou tudo escritinho, tudo escrevinhado, tudo bonitinho, para a gente ler e saber qual caminho a gente deve fazer. Ele deixou escrito os sinais que antecederiam a vinda dele. Ele deixou tudo escrito por amor. Para quando ele vir separar, ninguém falar, mas eu não sabia. Não, sabia sim. Foi falado, está na Bíblia. E aí, caminhando para o fim, esse resultado desse amor deve nos fortalecer. Esse amor não é para nos amedrontar. É isso? Esse amor não é para a gente falar, ai, mas e agora? O que será de mim? Será que vale a pena? Claro que vale, a gente se entrega a tanta coisa. A gente se entrega a uma outra mulher ou a um outro homem, a gente se entrega no trabalho, a gente se entrega a torcer para um time, a gente se entrega a coisas tão passageiras. Por que não se entregar totalmente ao Senhor? Olha só que interessante. O Senhor vai nos dar força para passar pelas lutas, porque muitas vezes condicionamos o amor a não ter problemas. E por isso que muita gente se larga, separa, muita gente não quer continuar. Eu não estou falando só de relacionamento conjugal, estou falando de amizade também. Estou falando de laços de irmão. Tem irmãos que não se conversam mais. Tem pessoas da família que são brigadas. Tem casais que se separaram ou estão querendo separar. Enfim, tem amigos que não se suportam mais. Eram amigos até um tempo atrás, agora não são mais amigos. Por quê? Porque nós achamos que o amor não permite lutas. Mas olha só, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. A Bíblia está dizendo que por amor a Deus nós seremos entregues o quê? Ah, não é uma casa na praia? Não é um carro zero? Não é dinheiro na conta? Há uma cura milagrosa? Nós somos entregues o quê? Coloca aí o versículo 36, Isa, por favor. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte de vez em quando. Continuamente. Como nós somos considerados? Deixa eu falar. Não ache que escolher a igreja cristã séria, o mundo vai te aceitar. Não ache que o cristianismo é uma religião de aceitação. Não é. Eu já falei isso aqui no estudo uma vez. Cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Do mundo. E sempre foi assim. E sempre será. As pessoas no mundo aí fora não suportam o nosso Deus. Por mais que elas tenham um discurso bonitinho, que fala que ama a Jesus, que quer seguir a Jesus, mas na hora que você fala, ó, tá bom, você quer Jesus, só tem que parar de trair, seu sem vergonha. Aí não. Ô filha, você tem que parar de mentir. Não, aí não. Olha, ô mocinho, ô mocinha, você não pode namorar com outra mocinha. Porque Deus fez a mocinha para namorar e casar com o mocinho. E fez o mocinho para casar com a mocinha. Não pode isso. Ah, isso é homofobia. Isso é papapá. Isso é não sei o quê. Não, a gente começa. A menina começa a namorar com o rapaz, e aí a mão começa o negócio a esquentar, e a mão vai, e a mão vem, e aí um dos dois fala: não. Só depois que a gente casar. Ah, mas não, como não? Todo mundo transa hoje. Eu preciso saber, eu já ouvi pastor falando isso. Não, preciso ter relação sexual antes para saber como vai ser depois. Mas me mostra na Bíblia onde está falando isso. Eu só tive relação com a minha esposa depois que a gente casou. Estamos aí, 31 anos. Juntos. Não precisei ter uma transa antes para saber como que ia ser. Porque eu prefiro cumprir o que a Bíblia diz. Então, o mundo não aceita essas coisas. O mundo não aceita esses conceitos em que para você ganhar, você tem que perder. A gente não abre mão de ter razão. Não é assim? A gente, às vezes, perde a amizade, perde, enfim, um monte de coisa para não abrir mão da nossa
razão. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, abrindo mão do seu direito, se tornou igual a nós, servo. O Deus Todo-Poderoso abriu mão. Jesus abriu mão, mas a gente não quer abrir mão nem às vezes de uma opinião se, sei lá, se a luzinha tem que ser verde ou azul. Mas o Senhor nos dá força para a gente passar por isso. Força para saber quem estará conosco em todas essas coisas, em todas estas coisas. A gente fala, somos mais que vencedores, e a gente acha que somos mais que vencedores para o nosso time ganhar, para a gente crescer, para a gente, quando vai jogar lá, sei lá, algum jogo, somos mais que vencedores. Ei, não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia é clara, versículo 37, coloca a Isa, vamos Isa, rápido Isa. É isso. Vai sentir saudade, não vai Isa? Ei, vou falar o pastor Márcio Brilhante falar isso também. Falar, tem uma menina chamada Isa, chama ela de cabeçudinha e grita com ela que ela vai ficar feliz. Grita assim, né? Com educação, igual eu faço. Em todas estas coisas, quais coisas? Essas. De nós sermos entregues à morte continuamente, em sermos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio de quem? Quem nos amou? Tão simples, né? Não precisava nem explicar. Deus nos proporciona vitória. Deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aí é a frase para colocar no Insta hoje, hein, ou no Face. Deus quer te proporcionar vitória naquilo que vai servir para glorificar o nome dele. Deus quer te dar vitória naquilo que o nome dele será glorificado. Deus não quer dar vitória para mim e para você, para a gente se achar, para a gente, olha como eu sou bom, como eu sou santo, olha como eu sei fazer. Não, Deus não quer te dar vitória para isso. Deus não quer te dar um salário maior para você pisar nos irmãos. Deus não quer te dar um emprego melhor para você achar que você pode mais do que... Deus quer te dar vitória naquilo que o nome dele vai ser glorificado. Um amém. Deus quer te dar vitória naquilo que o nome dele vai ser glorificado. Concluo dizendo que hoje tem café cremoso. É isso, Hugo? Hugo fez café cremoso aí, gente. Alguém gosta de café cremoso? Ninguém. Fez a tua. Brincadeira lá, tem 2 pessoas que gostam. Glória a Deus. Tem refrigerante aí também, né? Desce que tá calor hoje, hein? Conclusão. Eu concluo com 2 versículos que terminam essa... Coloca aí, 38 e 39. Vamos, Isa, 38 e 39. Te amo, viu, Isa? Linda do tio. Porque eu estou bem... Olha só, gente, que lindo é esses 2 versículos. É assim... Eu não sei o que você sente, mas quando eu leio... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor. É lindo, não é, gente? Vamos ler junto? Vamos ler juntos. Põe aí, Isa. 38, vamos ler todo mundo junto. Quando eu falar 3, hein? 1, 2, 3. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Pessoas geradas nesse amor vivem esta verdade. Pessoas geradas neste amor vivem essa verdade. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Amém. Se coloca em pé, quero orar contigo. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor.